Mário nunca imaginou que se apaixonaria por uma voz que ouvia pelo rádio todas as noites, sem saber que ela também estava procurando por ele. A madrugada de 15 de agosto de 1945 seria lembrada para sempre como o momento em que o mundo mudou, mas para Mário Silva Oliveira, sentado na pequena sala da estação telegráfica da Rádio Tupi em São Paulo, aquela data marcaria algo muito mais pessoal e transformador do que o fim da Segunda Guerra Mundial. Eram 3h47 da manhã quando sua rotina de monitorar as frequências de rádio foi interrompida por uma transmissão que não constava na programação oficial. Entre os chiados e as interferências típicas daqueles equipamentos ainda primitivos, uma voz feminina começou a falar com uma doçura que fez seu coração disparar de uma forma que a lógica não conseguia explicar. Não era uma locutora profissional, isso ele percebeu imediatamente. Havia uma naturalidade na entonação, uma vulnerabilidade genuína que contrastava com as vozes estudadas que ouvia diariamente no trabalho. Ela falava sobre o fim da guerra, sobre a esperança de um mundo melhor, sobre sonhos que pareciam distantes demais para se tornarem realidade. Mas havia algo mais na forma como pronunciava cada palavra, uma melancolia doce que tocava uma parte de sua alma que julgava protegida pela rotina solitária de seus plantões noturnos. Mário inclinou-se sobre o equipamento, ajustando os fones de ouvido com a delicadeza de quem toca algo sagrado. Suas mãos, calejadas por anos manipulando telégrafos e rádios, tremiam ligeiramente enquanto tentava melhorar a qualidade da recepção. A voz continuava, agora falando sobre cartas que nunca foram enviadas, sobre palavras que ficaram presas na garganta, sobre amores que existem apenas no silêncio do coração. Quando a transmissão se encerrou abruptamente, deixando apenas o ruído branco característico das ondas vazias, Mário permaneceu imóvel por longos minutos. Algo fundamental havia mudado dentro dele, uma certeza inexplicável de que aquela voz pertencia à mulher que sua alma procurava sem saber que estava procurando. O que ele não sabia era que, a poucos quilômetros dali, em um pequeno apartamento na região central da cidade, uma jovem mulher desligava um transmissor caseiro e chorava silenciosamente, perguntando-se se alguém, em algum lugar, havia escutado suas palavras e compreendido a solidão que carregava como um fardo invisível. Se essa história está te tocando, curta nosso vídeo. Mário crescerá no bairro da Liberdade, filho de um ferreiro português e uma costureira italiana que se conheceram nas ruas movimentadas de São Paulo durante os primeiros anos da República. Desde criança, fascinava-se pelos sons, o martelo ritmado do pai na oficina, o barulho suave da máquina de costura da mãe, os pregões dos vendedores ambulantes que ecoavam pelas manhãs paulistanas. Quando completou 16 anos, conseguiu emprego como aprendiz na estação telegráfica da cidade. Era 1933, o país vivia tempos de mudanças, e a comunicação à distância representava o futuro que todos desejavam alcançar. Mário descobriu que possuía um dom natural para decifrar códigos Morse e ajustar frequências de rádio, habilidades que logo o tornaram indispensável na pequena equipe de operadores. A morte prematura dos pais em 1940, vítimas da tuberculose que assolava os bairros mais pobres, deixou-o completamente sozinho no mundo. A dor da perda transformou-se em uma dedicação quase obsessiva ao trabalho. Os plantões noturnos tornaram-se seu refúgio, o silêncio das madrugadas sua única companhia confiável. Ele desenvolvera uma relação íntima com as vozes que captava pelo éter, correspondentes de guerra, operadores de outras cidades, radioamadores que transmitiam músicas e mensagens pessoais. Mas havia algo mais profundo em sua solidão. Mário carregava o medo silencioso de que sua vida fosse apenas uma sequência de códigos a serem decifrados, de vozes a serem conectadas, sem nunca ele próprio ser verdadeiramente ouvido por alguém. Aos 28 anos, ainda não havia experimentado o amor genuíno,
apenas alguns encontros superficiais com moças do bairro que não compreendiam sua natureza introspectiva e sua paixão pelos mistérios da comunicação. Nas noites solitárias da estação, ele muitas vezes se perguntava se existia uma alma gêmea em algum lugar do mundo, alguém que entendesse a linguagem silenciosa dos corações que batem na mesma frequência. A guerra havia ensinado a todos sobre distância e saudade, sobre palavras não ditas e abraços adiados. Mário sentia que carregava dentro de si uma mensagem urgente que precisava ser transmitida, mas não sabia para quem nem como. A chegada daquela voz misteriosa na madrugada de agosto não foi apenas uma interceptação casual, foi a resposta a um chamado que seu coração vinha fazendo há anos, sem saber que estava chamando. Inscreva-se no canal para mais histórias que tocam o coração. As semanas que se seguiram àquela primeira transmissão transformaram a vida de Mário em uma espera angustiante e cheia de expectativa. Todas as noites, ele chegava à estação com o coração acelerado, ajustava meticulosamente os equipamentos e permanecia em estado de alerta absoluto, esperando que aquela voz voltasse a quebrar o silêncio das ondas hertzianas. A rotina do trabalho continuava, telegramas urgentes, comunicações oficiais, contato com outras estações pelo país, mas tudo isso havia se tornado mero pano de fundo para sua verdadeira missão: encontrar novamente aquela mulher misteriosa que havia tocado sua alma de forma tão profunda e inexplicável. Na terceira semana de setembro, quando já começava a temer que tudo não passasse de um sonho febril de sua imaginação solitária, ela voltou. Eram 2h15 da manhã quando a mesma frequência ganhou vida novamente. Mário quase derrubou a xícara de café que segurava, seus dedos voando pelos controles do receptor para capturar com perfeição cada nuance daquela voz que já conhecia melhor que a sua própria. Desta vez, ela falava sobre a cidade durante a madrugada, sobre como as ruas vazias guardavam segredos e sussurros de todos os que já caminharam por elas. Descrevia a vista de sua janela, uma praça pequena com uma fonte no centro, onde um casal de idosos se encontrava todas as manhãs para alimentar os pombos. Falava sobre livros que lia para espantar a insônia, sobre sonhos recorrentes em que voava sobre São Paulo e podia ver todos os corações solitários pulsando como pequenas luzes na escuridão. O coração de Mário batia tão forte que temia que ela pudesse ouvi-lo através das ondas do rádio. Havia algo na forma como ela pronunciava certas palavras, uma melancolia musical que o fazia pensar em violinos tocados na chuva, em cartas de amor que nunca chegam ao destino, em abraços que ficam suspensos no ar esperando alguém para completá-los. Foi então que aconteceu algo que mudou tudo. Ela parou de falar por alguns segundos, e como se pudesse sentir sua presença do outro lado da transmissão, disse suavemente: "Se alguém está me ouvindo neste momento, saiba que não está sozinho. Às vezes sinto que há uma alma em algum lugar desta cidade que compreende exatamente o que sinto, mesmo sem me conhecer." Mário ficou paralisado. Era como se ela estivesse falando diretamente com ele, como se conhecesse os segredos mais profundos de seu coração. Suas mãos tremeram quando alcançou o microfone da estação, hesitando por longos segundos antes de tomar a decisão mais corajosa de sua vida. Com a voz embargada pela emoção, ele respondeu: "Eu estou aqui. Eu estou ouvindo. E você não está sozinha." O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. Então, ela riu, um som cristalino que atravessou o éter como uma carícia, e sussurrou: "Eu sabia que você existia." A partir daquela noite mágica, Mário e a voz misteriosa, que se apresentou apenas como Helena, estabeleceram encontros noturnos que se tornaram o centro gravitacional de suas existências. Sempre na mesma frequência, sempre entre 2 e 3 da manhã, quando o mundo dormia e apenas eles dois pareciam despertos no universo. As conversas evoluíam de sussurros tímidos para confissões profundas.
Helena contava sobre seu trabalho em uma biblioteca no centro da cidade, sobre como amava o cheiro dos livros antigos e o silêncio respeitoso dos leitores. Mário compartilhava histórias sobre as vozes que captava durante os plantões, sobre mensagens de amor que atravessavam continentes e a magia de conectar pessoas separadas pela distância. Mas quanto mais se conheciam através das ondas hertzianas, mais desesperador se tornava o desejo de se encontrarem pessoalmente. Helena descrevia detalhes de sua vida, a caminhada diária até a biblioteca pela rua Barão de Itapetininga, o café que tomava sempre na mesma padaria, a praça onde alimentava os pombos aos domingos. Mário memorizava cada informação como pistas preciosas de um tesouro que precisava encontrar. A tentação de procurá-la se tornava quase insuportável. Várias vezes, durante seus dias de folga, ele caminhava pelas ruas que ela mencionava, observando cada mulher que passava, tentando imaginar qual poderia ser a dona daquela voz que habitava seus sonhos. Mas algo o detinha sempre, um medo profundo de que a realidade pudesse ser diferente da fantasia perfeita que haviam construído juntos. Helena também demonstrava a mesma angústia. Certa noite, confessou que havia conseguido descobrir onde ficava a estação de rádio de onde ele transmitia e que passará várias tardes caminhando pela região, esperando reconhecer sua voz entre os transeuntes. A proximidade física entre eles, separados talvez por poucos quilômetros, tornava a distância emocional ainda mais dilacerante. As conversas começaram a ficar carregadas de tensão. Ambos sentiam que viviam em dois mundos paralelos: o real, onde eram apenas dois desconhecidos solitários, e o etéreo, onde suas almas se tocavam com uma intimidade que nenhum encontro físico poderia superar. O medo de que um encontro pessoal pudesse destruir a magia que haviam criado competia com o desejo desesperador de finalmente se olharem nos olhos. Foi quando Helena mencionou casualmente que trabalhava na biblioteca municipal, na região central, que Mário tomou uma decisão que mudaria tudo. Na manhã seguinte, vestiu sua melhor roupa e caminhou determinadamente em direção ao centro da cidade, carregando no peito uma mistura explosiva de esperança e terror. Não sabia que Helena, naquele exato momento, também caminhava pelas ruas próximas à estação de rádio, movida pela mesma necessidade urgente de transformar sonho em realidade. Compartilha com alguém que vai gostar dessa história. O saguão da biblioteca municipal estava mergulhado na luz dourada da tarde de outubro quando Mário cruzou suas portas de madeira maciça pela primeira vez na vida. Suas mãos suavam dentro dos bolsos do paletó, e o coração batia com uma intensidade que rivalizava com os tambores das marchas militares que ouvia pelo rádio durante a guerra. Havia algo surreal naquele momento, depois de meses conversando com Helena sobre livros, sobre o silêncio sagrado das bibliotecas, sobre o perfume de papel envelhecido que ela tanto amava. Ele finalmente estava imerso naquele universo que conhecia apenas através de suas descrições noturnas. Caminhou lentamente entre as estantes altas, observando cada funcionária que passava, tentando reconhecer na realidade física a mulher que habitava seus sonhos há meses. Suas expectativas oscilavam entre a euforia da descoberta iminente e o terror paralisante de uma possível desilusão. Foi quando ouviu uma voz familiar conversando com um leitor no balcão de atendimento que seu mundo parou completamente. Era ela. Sem sombra de dúvida, era a mesma entonação doce, a mesma cadência musical que conhecia melhor que qualquer sinfonia. Helena estava ali, a poucos metros de distância, real e tangível como nunca antes. Mário escondeu-se atrás de uma estante de livros de história, observando-a com o coração disparado. Ela era diferente do que imaginara, mais nova, talvez 25 anos, cabelos castanho claros presos em um coque elegante, óculos delicados emoldurando olhos expressivos. Vestia um vestido azul marinho simples mas bem cortado, e seus gestos tinham uma graça natural que o hipnotizou instantaneamente. Mas havia algo em sua expressão que o tocou profundamente,
uma melancolia sutil, um olhar distante que revelava a mesma solidão que ele carregava. Era como se ela estivesse ali, cumprindo suas funções diárias, mas com o pensamento em outro lugar, talvez nas conversas noturnas que compartilhavam através das ondas do rádio. Mário permaneceu escondido por quase 1 hora, dividido entre a urgência de se apresentar e o medo inexplicável de que sua presença pudesse quebrar o encanto que haviam criado juntos. Várias vezes chegou perto do balcão, mas sempre recuava no último momento, como se uma força invisível o impedisse de dar o passo definitivo. Quando Helena finalmente fez uma pausa para arrumar alguns livros nas estantes próximas, ele reuniu toda a coragem que possuía e se aproximou. Com a voz trêmula mas determinada, disse a única coisa que poderia revelar sua identidade de forma inconfundível: "Você não está sozinha." Foram as mesmas palavras que havia pronunciado na primeira noite em que conversaram pelo rádio. Helena ergueu os olhos dos livros e o encarou com uma expressão de choque absoluto, como se estivesse vendo um fantasma materializar-se diante dela. Seus lábios se entreabriram, mas nenhum som saiu. O tempo pareceu suspenso entre eles, carregado de meses de expectativa, de sonhos compartilhados, de uma intimidade construída apenas com palavras e silêncios. O silêncio que se estendeu entre eles durou apenas alguns segundos, mas pareceu conter toda a intensidade dos meses de conversas noturnas condensados em um único momento de reconhecimento mútuo. Helena deixou os livros escorregarem de suas mãos, e o som suave deles tocando o chão ecoou pelo saguão da biblioteca como um despertar para uma nova realidade. Seus olhos se encheram de lágrimas, não de tristeza, mas de uma emoção tão avassaladora que seu corpo não conseguia processá-la de outra forma. Era como se todas as fantasias, todos os sonhos construídos através das ondas hertzianas, estivessem finalmente ganhando forma humana diante dela. Mário estendeu a mão instintivamente para ajudá-la a recolher os livros, e quando seus dedos se tocaram acidentalmente, ambos sentiram uma descarga elétrica que confirmou o que já sabiam: aquela conexão transcendia qualquer explicação racional. Eles se conheciam há meses sem nunca terem se visto, haviam se apaixonado por vozes antes de se apaixonarem por pessoas. Helena sussurrou seu nome com a mesma doçura que usava durante as transmissões noturnas, e Mário sentiu que todas as suas expectativas, todos os seus medos, todos os cenários que havia imaginado se dissolviam diante da realidade perfeita daquele momento. Ela era exatamente como havia sonhado, não fisicamente, mas essencialmente. A mesma sensibilidade, a mesma profundidade, a mesma capacidade de enxergar beleza onde outros viam apenas rotina. Os outros frequentadores da biblioteca começaram a notar a cena: dois desconhecidos que se olhavam como se estivessem se reencontrando após uma separação de décadas. Havia algo na intensidade daquele encontro que tornava impossível ignorar a magia que pairava no ar entre eles. Helena sugeriu que saíssem para conversar, e eles caminharam juntos pelas ruas do centro de São Paulo como se estivessem flutuando. A cidade fervilhava ao redor deles, bondes apitando, vendedores gritando, pessoas correndo para seus compromissos, mas eles se moviam em uma bolha de intimidade que os protegia de toda aquela agitação urbana. Sentaram-se em um café próximo, e pela primeira vez conversaram face a face sob a luz do dia. Era estranho e maravilhoso ao mesmo tempo, reconhecer na expressão facial dela as emoções que haviam aprendido a identificar apenas pela inflexão da voz, ver seus gestos acompanharem palavras que já conhecia tão bem. Descobriram coincidências que pareciam impossíveis, frequentavam a mesma padaria, haviam assistido ao mesmo filme no cinema na semana anterior, ambos tinham o hábito de caminhar pela mesma praça aos domingos. Era como se suas vidas já estivessem entrelaçadas muito antes de se conhecerem, como se o universo houvesse conspirado para que aquele encontro fosse inevitável. Quando a tarde começou a se transformar em noite, ambos sabiam que algo fundamental havia mudado para sempre.
Não eram mais duas vozes solitárias procurando conexão através das ondas do rádio, eram duas pessoas reais, com imperfeições e qualidades, medos e sonhos, prontas para construir juntas uma história que transcendia qualquer fantasia. Na semana que seguiu ao encontro na biblioteca, Mário e Helena descobriram que suas vidas haviam sido tocadas por uma série de coincidências que desafiavam qualquer explicação lógica. Durante uma caminhada pela Praça da República, Helena revelou o segredo que a havia levado às transmissões noturnas. Ela possuía um pequeno equipamento de rádio amador que pertencera ao seu falecido irmão, soldado morto na campanha da Força Expedicionária Brasileira na Itália. Antônio Helena Silva havia sido operador de rádio do Exército e, antes de embarcar para a guerra em 1944, ensinara a irmão os fundamentos da comunicação por ondas hertzianas. Quando a notícia de sua morte chegou através de um telegrama oficial, Helena encontrou no equipamento dele uma forma de manter viva a conexão com o irmão querido. As transmissões noturnas começaram como conversas imaginárias com Antônio, sussurros de saudade dirigidos ao éter na esperança de que, em algum lugar além da vida, ele pudesse ouvi-la. Mário revelou que havia captado outras transmissões dela ao longo dos meses anteriores, breves momentos em que Helena falava sozinha, pensando que ninguém estava escutando. Ele havia se apaixonado não apenas pela voz misteriosa, mas pela alma transparente que se revelava naqueles monólogos noturnos carregados de dor e esperança. A descoberta mais impressionante veio quando compararam suas histórias familiares. O telegrafista que havia transmitido a notícia da morte de Antônio para a família Silva havia sido o próprio Mário. Ele se lembrava vagamente daquele telegrama específico, da sensação de peso que sentia sempre que precisava transmitir notícias de soldados mortos. Sem saber, ele havia sido o mensageiro da dor que levará Helena às ondas do rádio, e também o destinatário final de seu lamento transformado em amor. Era como se o destino houvesse tecido uma trama complexa para uni-los. A morte do irmão de Helena havia criado as condições para que ela encontrasse o amor através das mesmas ondas que trouxeram a notícia de sua perda. 6 meses depois daquele primeiro encontro na biblioteca, Mário e Helena casaram-se em uma cerimônia simples na Igreja da Consolação, com a presença de poucos amigos e colegas de trabalho. A festa foi realizada no próprio saguão da Biblioteca Municipal, entre as estantes que haviam testemunhado o momento mágico de seu encontro físico. Helena deixou o emprego na biblioteca para trabalhar como assistente de Mário na estação de rádio. Juntos, criaram um programa noturno especial chamado Vozes da Madrugada, dedicado a conectar pessoas solitárias através das ondas hertzianas. O programa se tornou um fenômeno na cidade. Dezenas de ouvintes enviavam cartas contando suas histórias, pedindo conselhos, ou simplesmente agradecendo por terem uma companhia durante as longas noites insones. O apartamento que alugaram na região central da cidade transformou-se em um pequeno estúdio improvisado. Helena instalou o equipamento de rádio amador do irmão ao lado dos equipamentos profissionais de Mário, criando uma estação híbrida onde tecnologia oficial e paixão pessoal se misturavam harmoniosamente. Todas as noites, depois do trabalho oficial, eles se sentavam lado a lado e conversavam com a cidade adormecida. Era uma extensão natural das conversas íntimas que haviam iniciado quando ainda eram estranhos. Agora, porém, dividiam não apenas palavras, mas sorrisos, toques, o calor dos corpos próximos. A certeza de que haviam encontrado na vida real algo ainda mais belo do que qualquer fantasia. O programa Vozes da Madrugada começou a receber ligações de outros estados. Casais se conheciam através das ondas, pessoas solitárias encontravam amizades duradouras, famílias separadas pela distância conseguiam se reconectar. Mário e Helena perceberam que sua história pessoal havia se tornado um símbolo de esperança para todos aqueles que acreditavam no poder transformador da comunicação humana. Em 1947,
Quando Helena descobriu que estava grávida, eles dedicaram uma transmissão especial para contar a novidade aos ouvintes fiéis. A resposta foi avassaladora. Centenas de cartas chegaram à estação, com presentes, conselhos, bênçãos e histórias de outros casais que haviam se inspirado na trajetória deles para buscar o amor verdadeiro. O filho nasceu em março de 1948 e recebeu o nome de Antônio, em homenagem ao irmão de Helena que havia, involuntariamente, criado as condições para que seus pais se encontrassem. Era como se a vida estivesse devolvendo à família Silva a esperança que a guerra havia levado, mas em uma forma renovada e multiplicada. A casa deles se tornou um ponto de encontro para radioamadores, casais que se conheceram através do programa, e todos aqueles que acreditavam que as conexões humanas mais profundas podem transcender qualquer barreira física ou tecnológica. O programa Vozes da Madrugada transformou-se em algo muito maior do que Mário e Helena jamais poderiam ter imaginado. Em 1950, 5 anos após seu primeiro encontro, eles recebiam mais de 200 cartas por mês de ouvintes de todo o Brasil, contando histórias de vidas transformadas pela coragem de se conectar com desconhecidos através das ondas do rádio. Maria Santos, de Recife, escreveu para contar que conhecera seu marido depois de ouvir o programa e decidir se inscrever em um curso de radioamador. João Pereira, viúvo de Curitiba, agradeceu por ter encontrado uma nova família quando começou a participar das conversas noturnas e foi adotado por um grupo de ouvintes que se reunia pessoalmente aos domingos. Centenas de histórias similares chegavam constantemente, transformando a mesa de jantar de Mário e Helena em um verdadeiro correio do coração brasileiro. A Rádio Tupi ofereceu a eles um horário oficial na programação, mas o casal preferiu manter o formato íntimo e artesanal que havia tornado o programa tão especial. Eles sabiam que a magia acontecia justamente na informalidade, na sensação de que cada ouvinte estava participando de uma conversa entre amigos, não assistindo a um show profissional. Helena desenvolveu um projeto paralelo que chamou de Cartas de Madrugada. Ela respondia pessoalmente a cada correspondência recebida, criando uma rede de conexões que se estendia muito além das transmissões radiofônicas. Muitas dessas cartas se transformaram em amizades duradouras, com famílias inteiras visitando São Paulo especificamente para conhecer o casal que havia mudado suas vidas. O pequeno Antônio crescia cercado por essa atmosfera de comunicação e afeto. Ainda bebê, dormia no colo da mãe durante as transmissões, e sua presença adicionava uma camada extra de intimidade ao programa. Os ouvintes acompanhavam seu desenvolvimento através dos comentários carinhosos dos pais, sentindo-se parte da família estendida que havia se formado ao redor das ondas hertzianas. Em 1952, quando Antônio completou 4 anos, ele fez sua primeira participação oficial no programa, cantando uma música infantil que sua mãe havia ensinado. A resposta foi tão emocionante que eles decidiram criar um quadro especial aos domingos, onde crianças filhas de ouvintes também podiam participar enviando desenhos e mensagens que eram lidas no ar. O impacto social do programa começou a atrair a atenção de jornais e revistas. Reportagens sobre o casal que se conheceu pelo rádio apareceram em publicações de todo o país, sempre enfatizando como sua história pessoal havia se transformado em um movimento de conexão humana que desafiava o individualismo crescente das grandes cidades. Outros locutores tentaram replicar o formato, mas nunca conseguiram capturar a autenticidade que tornava Vozes da Madrugada único. A diferença estava na origem. Mário e Helena não haviam criado um programa sobre amor, eles haviam permitido que seu amor verdadeiro se tornasse um programa, mantendo sempre a vulnerabilidade e a sinceridade que haviam caracterizado suas primeiras conversas nas madrugadas solitárias de 1945. A casa deles se tornou um santuário informal para todos aqueles que acreditavam no poder transformador da comunicação genuína. Fins de semana se transformavam em pequenos festivais, com radioamadores de várias cidades se reunindo para compartilhar experiências, técnicas,
e, principalmente, histórias de conexões humanas que transcendiam as limitações da tecnologia disponível. Quando Mário completou 70 anos, em 1987, ele e Helena decidiram encerrar oficialmente o programa Vozes da Madrugada, mas não antes de uma transmissão especial que durou a noite inteira e reuniu ouvintes de 4 décadas de história. Antônio, agora engenheiro de telecomunicações formado, operava os equipamentos enquanto seus pais revisitavam as memórias de uma vida dedicada a conectar corações solitários. A última transmissão foi um mosaico emocionante de gratidão. Centenas de pessoas ligaram para contar como o programa havia mudado suas vidas, médicos que conheceram esposas através das ondas, professores que encontraram vocação inspirados pelas conversas noturnas, famílias que se reconciliaram depois de ouvir sobre a importância do perdão nas madrugadas paulistanas. O legado de Mário e Helena transcendeu as limitações tecnológicas de sua época. Na década de 1990, quando a internet começou a revolucionar as comunicações, Antônio criou um dos primeiros sites brasileiros dedicado a preservar a história dos radioamadores. O projeto, chamado Vozes Eternas, digitalizou milhares de cartas enviadas ao programa e criou um arquivo histórico que documenta meio século de conexões humanas através das ondas hertzianas. Universidades começaram a estudar o fenômeno Vozes da Madrugada como um exemplo pioneiro de mídia participativa e comunicação comunitária. Teses de mestrado e doutorado foram escritas sobre como um casal comum havia conseguido criar uma rede social décadas antes da internet, baseada apenas na sinceridade, na vulnerabilidade e na crença no poder transformador da comunicação autêntica. Em 2005, quando Helena faleceu aos 82 anos, radioamadores de todo o Brasil organizaram uma homenagem simultânea. Às 3 da manhã, horário tradicional do programa, milhares de operadores transmitiram a mesma mensagem: Helena, você não está sozinha. Sua voz ecoará para sempre nas ondas que nos conectam. Mário viveu até os 94 anos, falecendo em 2011 cercado pela família que havia crescido exponencialmente através dos anos. Além de Antônio, ele tinha netos e bisnetos que cresceram ouvindo as histórias do amor que começou pelo rádio. Muitos deles seguiram carreiras em comunicação, inspirados pela certeza de que a tecnologia só tem valor quando serve para aproximar, não para distanciar pessoas. O equipamento original que Helena usava para suas primeiras transmissões foi doado ao Museu da Comunicação de São Paulo, onde uma placa conta a história do casal que provou que as conexões mais profundas podem nascer nos lugares mais improváveis. Crianças em excursões escolares ouvem a gravação da primeira conversa entre Mário e Helena, preservada pelos arquivos da Rádio Tupi, e aprendem que muito antes dos aplicativos e redes sociais, duas pessoas solitárias descobriram que o amor verdadeiro pode viajar através de qualquer distância quando encontra a frequência correta. A história de Mário e Helena continua inspirando projetos de comunicação comunitária pelo Brasil, rádios comunitárias, podcasts independentes e até influenciadores digitais citam Vozes da Madrugada como exemplo de como a autenticidade e a vulnerabilidade podem criar conexões mais poderosas que qualquer estratégia de marketing. Essa foi mais uma história que mostra que o amor verdadeiro sempre encontra um jeito de se manifestar, mesmo quando parece impossível. Às vezes, basta estar na frequência certa e ter coragem de dizer: se alguém está me ouvindo, saiba que não está sozinho.